Bom dia a todos. Nesse vídeo nós vamos tentar fazer um resumo sobre o Antigo Regime. O que foi o Antigo Regime, quais as suas principais características primeira coisa é definir o que foi o Antigo Regime. Nós chamamos de Antigo Regime o sistema político, econômico e social que vigorou em vários países da Europa entre os séculos XVI e XVIII. Então, quando nós falamos desse período de tempo, quando nós queremos entender a sociedade europeia ao longo desses 300 anos, nós estamos falando, de uma forma geral, do Antigo Regime. Tá? Então, se eu estou falando de um sistema que é político, econômico e social, nós temos que buscar exatamente como dentro da Europa esse sistema influenciou a vida das pessoas nesses três aspectos. Então, nós temos a principal característica política do Antigo Regime é o que nós chamamos de absolutismo. A principal característica econômica é o que nós chamamos de mercantilismo. E a principal característica da sociedade é ela ser uma sociedade estamental. Então, vamos pegar cada uma dessas três características, mas já fica aqui definido que quando eu estou falando de Antigo Regime, eu estou falando dessas três características principais: absolutismo, mercantilismo e uma sociedade estamental. Então, vamos ver cada uma delas. O que é o absolutismo? Então, o absolutismo é a principal característica política do Antigo Regime. E trata-se, então, de uma forma de governo onde nós temos um monarca, ou seja, um rei, um imperador, que vai exercer o poder político de forma quase absoluta. Daí o conceito absolutismo. O que isso significa na prática? Significa que praticamente não havia limites para o poder do rei. Você está falando de um sistema onde quem vai determinar as leis, quem vai determinar o funcionamento da economia, quem vai ter um grande controle sobre diversos aspectos da sociedade, é essa figura do monarca, é essa figura do rei. Tá? Então, quando eu digo que é quase absoluta, é porque o rei também não pode fazer qualquer coisa. Tá? Você tem uma sociedade que é uma sociedade profundamente religiosa. Então, a Igreja Católica ela tem poder dentro dessa sociedade. A nobreza, ela desfruta de algum poder. Então, o rei não pode chegar, por exemplo, e dizer que mandar matar todos os nobres do país. Tá? Por quê? Porque você vai ter ali, claro que uma reação. Você também não vai chegar o rei não vai chegar e se proclamar ateu. Por quê? Porque você tem uma sociedade que é profundamente religiosa. Mas, salvo esses extremos, ele vai determinar qual é a política econômica do país, qual é a política externa do país, sem que outras pessoas possam interferir nessas decisões dele. Ele vai ter conselheiros, é claro, ele vai ter ministros, mas a última palavra é sempre dele. Tá? E nós vamos ter os chamados teóricos do absolutismo, que são pensadores, que são pessoas que ali, naquele momento, estão justificando o porquê do rei ter que ter tanto poder. Tá? E aí nós vamos ter explicações, nós vamos ter teorias que são bastante variadas. Tá? A gente teria que ver isso mais aprofundadamente num outro vídeo, num outro momento. Mas de uma forma geral, nós vamos ter pensadores como Jacques Bossuet, que vai criar a teoria do poder divino do rei. Então ele vai dizer que se o rei é porque Deus colocou ele ali. Então as pessoas têm que obedecer às orientações do rei, porque ele é uma figura divina.
Tá? Nós vamos ter outros pensadores, Thomas Hobbes vai dizer que é necessário que haja um rei, não porque ele é uma figura divina, mas porque a sociedade sem uma autoridade maior, ela vive em caos. Então que as pessoas aceitam dar uma parte da sua autoridade para o rei para que ele traga paz para a própria sociedade. Isso de uma forma bem sucinta, de uma forma bem geral. Num outro momento a gente especifica melhor as ideias de cada um desses pensadores. Então, nós vamos ter vários países da Europa, nesse momento, entre os séculos XVI e o século XVIII, onde nós vamos ter reis governando de uma forma absoluta ou quase absoluta. Em cada país da Europa, esse poder do rei vai ser um pouco maior ou um pouco menor. Tá? O exemplo maior de rei absolutista é o rei Luís XIV, que é chamado de Rei Sol. Ele foi a pessoa, ele foi o rei, o monarca, que nesse período encarnou mais esses pressupostos do absolutismo. Tá? Então, vamos lá, quando nós falamos na característica política do antigo regime, nós estamos falando do absolutismo. Já quando nós falamos da característica econômica do antigo regime, nós estamos falando do mercantilismo. E o que é o mercantilismo? Mercantilismo, na verdade, é um conjunto de práticas econômicas que tem como principal característica a forte intervenção do Estado na economia. Ou seja, não havia liberdade econômica. O funcionamento da economia, ele era quase que completamente determinado pelo governo. No caso ali vai estar relacionado diretamente, está intrinsecamente com a figura desse rei. E o mercantilismo, ele vai ter algumas práticas que todos os países vão exercer em maior ou menor grau, tá? Mas mais determinantes algumas em alguns países do que outras. Então, por exemplo, nós temos o metalismo. O que é o metalismo? É a crença de que quanto mais metal precioso aquele país possui, mais rico, mais poderoso ele é. Então você vai ter uma corrida por se acumular ouro, prata e outras pedras preciosas, metais preciosos. Nós vamos ter nesse momento vários países tentando ampliar as suas manufaturas. Então, o que são manufaturas? São fábricas, não no sentido que a gente entende hoje de grandes fábricas, mas são estabelecimentos que vão produzir mercadorias que vão ser comercializadas. Então, alguns países vão investir bastante nessas manufaturas para tentar ampliar o seu comércio. Tudo isso tem como objetivo a manutenção da balança comercial favorável, ou seja, a crença de que você deve exportar muito e importar pouco, vender muito e comprar pouco. Então, se você tem muitas manufaturas, você vai ter bastante produto para vender. Se você tem poucas manufaturas, você vai precisar comprar de fora esses produtos. Tá? E para manter essa balança comercial favorável, esses países eles vão realizar uma política que é protecionista. Então eles vão criar impostos alfandegários, por exemplo, taxando os produtos que vêm de fora para tentar tornar os produtos do próprio país mais e mais competitivos. Para isso eles vão estabelecer muitas vezes monopólios. E uma característica fundamental disso, para todas essas práticas, nesse momento, era o colonialismo, ou seja, possuir colônias. Então, gente, mais uma vez, entre os séculos XVI e XVIII, vários países da Europa vão procurar possuir a maior quantidade possível de colônias. Por quê? Tendo colônias, você vai ter minas, onde você vai ter metais preciosos, você vai ter um mercado consumidor para os produtos dessas manufaturas,
Com isso, a tendência é que você mantenha essa balança comercial sempre favorável. Tá? Então, nós vamos ter aqui Portugal, Espanha, França, Inglaterra, buscando possuir a maior quantidade possível de colônias, tanto na América, quanto na África, quanto na Ásia, para poder ter essas práticas mercantilistas sendo colocadas em prática da forma mais eficiente possível. Tá? Então, gente, quando eu falo na economia do antigo regime, tá? A principal característica econômica é o mercantilismo. E o que é o mercantilismo? São todas essas práticas econômicas. Nós falaremos também com mais detalhes do mercantilismo mais à frente, quando nós formos falar do liberalismo, tá? Mas nesse momento, tá? Resumidamente, de uma forma geral, nós podemos ficar aqui com esses exemplos de práticas mercantilistas. E, finalmente, nós vamos ter uma sociedade do antigo regime, que é uma sociedade estamental. O que é isso? É uma sociedade que é dividida em estamentos, estados ou estratos. Então a gente pode chamá-la também de sociedade estratificada. E o que é isso? Resumidamente, uma sociedade estamental é uma sociedade onde praticamente não existe mobilidade social. Os principais grupos sociais do antigo regime eram clero, nobreza e o que nós vamos chamar aqui de terceiro estado. Então, quando eu digo que não há mobilidade social, é porque um camponês nunca vai se tornar nobre, e um nobre nunca vai se tornar camponês. Um artesão nunca vai se tornar nobre, e um nobre nunca vai se tornar artesão. Quando eu digo que praticamente não existe, é porque clero, quando eu falo em clero, eu estou falando dos membros da igreja. Tá? Então, clero, em teoria, é proibido de se casar. Né? Então, você poderia até ter padres que tinham amantes, tudo mais, mas isso era algo irregular dentro daquela sociedade. Então, nós vamos ter membros da nobreza que podem, sim, entrar no clero, mas de uma forma geral é uma sociedade onde aqueles que têm privilégios sempre vão ter privilégio e aqueles que não têm privilégios nunca vão entrar nas classes com privilégio. Então, quando eu falo no terceiro estado, eu estou falando de camponeses, artesãos, burgueses. São aqueles que correspondem, no caso da França, do antigo regime, a 98% da população. Pagavam praticamente todos os impostos. Por quê? Clero e nobreza eram isentos de impostos. Então, é uma sociedade onde há aqueles que têm privilégio e aqueles que não têm privilégio. Tá? E aí, durante os séculos XVI e XVIII, a sociedade europeia funcionou basicamente dessa forma e nós vamos ter com isso esse terceiro estado, esse grupo de camponeses, artesãos, burgueses, sendo profundamente explorados. Vocês vão ver com frequência essa imagem, imagens semelhantes, onde nós vamos ter cada uma dessas pessoas aqui representando um desses estados. Então nós vamos ter essa figura aqui representando o clero, essa outra figura representando a nobreza, e os dois estão sendo sustentados por quem? Pelo terceiro estado, que é aquele que é explorado profundamente pelos outros grupos sociais. Tá? Então, nós temos o antigo regime como uma sociedade profundamente desigual. Alguém pode falar, mas não é assim até hoje? Sim, é assim até hoje. Mas naquele momento, aquilo era uma coisa que era mantida pelo Estado. O rei, tá? Toda a estrutura econômica, elas funcionavam para que isso fosse mantido. Então, gente, nós tentamos falar aqui bem rapidamente, bem resumidamente, sobre o antigo regime e sobre as suas principais características. Tá? Quando eu falo, portanto, de antigo regime, eu estou falando desse sistema político europeu, que vigorou entre os séculos XVI e XVIII,
que tem como principais características o absolutismo no campo político, o mercantilismo no campo econômico e a sociedade estamental no campo social. E vamos lembrar aqui que, como o continente americano nesse momento ele era formado por colônias dessas potências europeias, toda essa estrutura ela vai se reproduzir também no continente americano, ou pelo menos na parte do continente americano que naquele momento estava sob o rígido controle dessas potências europeias. Ok? Então, gente, num próximo momento, então, nós iremos